Salve pessoal, Machur na área, e hoje eu vou contar para vocês em alguns minutos mais de 10 anos de experiência minha, né, de vários tropeços e erros. E uma delas que eu vou começar a fazer assim que eu comecei a me preocupar a ter alguma carreira no futuro foi aos 11 anos. E eu queria, eu queria tocar violão, queria ser músico, gostava muito de música. E o que aconteceu? Tá, compramos um violão, pedi pro meu pai e tal, ele comprou. Fui começar a fazer aula de violão na escola e, por incrível que pareça, depois de 4 meses eu consegui tocar a minha primeira música. Foi bem frustrante. E eu queria, e eu teclava na mesma tecla e não conseguia desenvolver muito. E do outro lado eu tinha um amigo que era um ano mais jovem que eu, que dava muito trabalho para o meu professor, mas não um trabalho de ser arteiro, que o meu professor separava uma folha cheia de cifras, ele conseguia tocar aquilo tudo em 2 semanas, ele voltava, em 2 dias, desculpa, em 2 dias, e daí ele voltava e falava, ó, professor, tá aqui, ó, já consegui tocar tudo, decorar tudo, tocava ali na frente, e o professor falava, meu Deus, era uma atividade para a semana inteira, e agora o que eu vou ter que fazer para ti de trabalho? Então ele queria mais, ele desenvolvia mais. E no começo, eu estou contando isso porque naquela época eu achava que simplesmente era difícil para todo mundo. Ah, é difícil para mim, é difícil para você. Só que eu fui começar a perceber, depois que eu pesquisei bastante, que existe uma coisa, a questão chamada de inteligência musical. Que era por isso que eu até tinha outros amigos que tocavam outros instrumentos conforme foi passando os anos. E tinha um amigo que ele escutava uma música e ele já pensava, vem essa nota aqui, ele toca tal cifra e tal, e ele já pegava, e tipo, era uma coisa para mim impossível. Então, outra questão que na escola também, claro, nós conversávamos de futebol, era Grêmio, Inter e tal, e nós conversávamos, eu quero jogar que nem aquele cara lá no futuro, ser um jogador do Grêmio, do Inter, sei lá, representar o país. E, eu sabia o que eu queria futebol, eu queria ser músico, né? Só que, se vocês pediram para uns amigos meus aí, da minha infância, da minha escola, quem era o Machur no futebol, eles vão dar risada, não tinha. Eu jogava muito mal, só que era o que eu queria. Eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser músico, tá ligado? E só que eu não conseguia desenvolver. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente desisti. Mas por quê? Eu acredito naquela questão também da prática à perfeição. Eu poderia treinar e ser muito bom no que eu faço. Só que o que acontece? Eu já estava um pouco atrasado. E eu via que para mim era mais difícil, né? Eu não tinha tanta coordenação para o futebol. Eu nunca consegui fazer mais que 20 embaixadinhas no futebol. Eu demorei 4 meses para aprender minha primeira música no violão, por causa que eu fui entender hoje que minha inteligência musical é muito baixa. Né? Então o que eu fiz? Eu desisti, Por quê? Simplesmente o que eu demoraria 5 meses, 6 meses para evoluir, treinando, mesmo sendo difícil para mim, tinha gente que talvez ia demorar 2 semanas para desenvolver aquilo que eu desenvolvia. Então eu falei, eu gosto disso, eu gosto de violão, gosto de futebol, mas eu simplesmente, para mim, já deu. Então aquela questão de, para você ter sucesso hoje, você precisa fazer o que você ama, o que você gosta. Eu fazia o que eu gostava, eu fazia música, violão ali, eu jogava futebol, só que não dava, por quê? Porque eu era muito ruim. Então, outro requerimento de fazer o que você ama é fazer o que você ama muito bem, porque ali não dava, não tinha futuro. Eu jogava futebol muito mal, tá ligado? Eu tocava violão muito mal, tipo, até se eu treinasse, talvez eu ia conseguir alguma coisa, mas não dava. Outra questão é que eu nunca conseguia tocar violão olhando pra frente, sem olhar nas cordas. Se eu tirava o olho das cordas ali, eu tocava errado. Então era uma coisa que eu tive que saber, isso não dá, eu sou ruim e vai demorar muito tempo para talvez eu ficar bom. Então eu simplesmente larguei de mão e disse, isso não é para mim. E na minha infância, em contrapartida, eu era muito bom em matemática. Eu nem estudava para as provas de matemática e acertava quase todas as questões. Então, eu tinha muita mais facilidade e eu via amigos que diziam, nossa, que difícil matemática. E eu sempre falava, nossa, será que é tão difícil? Para mim é muito fácil. Então, a vida assim me deu um chacoalhão. Eu era contraditório de quase tudo. Eu era o único que tinha facilidade em matemática e um dos únicos a
a jogar futebol ruim, tanto é que eu era um dos últimos a ser escolhido, era escolhido para reserva. E até às vezes o professor só falava, ó, todo mundo tem que jogar, então bota o Machur. É, engraçado. Mas essas outras questões que eu vou trazer para vocês, né? Eu acredito também da prática à perfeição, e até entro naquele outro assunto de quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou o Messi. E há muito tempo atrás eu achava que o Messi era melhor, só que pensando melhor, e até isso é uma opinião minha, você pode discordar. Eu acredito que o Cristiano Ronaldo é melhor, por quê? Porque o Cristiano Ronaldo, todo mundo diz que ele é mais treino, ele teve que treinar muito mais para estar no nível que ele está hoje, tá ligado? E por isso, na minha opinião, ele é um pouco melhor que o Messi. Mas se o Messi ele treinasse a mesma coisa que o Cristiano Ronaldo, acredito eu que o Messi ele ia desenvolver mais rápido que o Cristiano Ronaldo e ia ser melhor. Só que essa é a questão, a diferença dos dois é que o Cristiano Ronaldo treina e treina mais, né, e vê mais resultado. Então, na minha opinião, o Cristiano Ronaldo é melhor, né, porque ele desenvolveu um talento que talvez no começo dos dois, se botasse num patamar no início, assim, o Cristiano era muito mais atrasado e o Messi já estava num nível melhor, mesmo sem tanto tempo de treino, né? Mas eu não vou entrar em assunto, mas na minha opinião o Cristiano Ronaldo ele treina mais, por isso que ele está tipo, num nível melhor. E outra coisa que, então, eu deixo aqui 2 passos, né? Você precisa fazer o que você ama, mas você precisa fazer isso muito bem. E como terceiro passo, precisa ter mercado, porque se você só tiver esses 2 passos, ó, eu gosto do que eu faço e eu faço isso muito bem. Ah, tá legal, eu posso curtir e compartilhar coisa no Face. Eu gosto de compartilhar isso no Face e curtir, compartilhar e tal, e eu sou bom no que eu faço, né? Tá, mas tem mercado para isso? Tá, então como é que você vai sobreviver? Então, essa outra questão, tem que ter mercado. E mais uma outra questão é se esse mercado está saturado ou não. Porque eu vi há muito tempo uma reportagem que tinham crianças que elas queriam ganhar uma bolsa num esporte que aqui no Brasil passava em branco. E cara, era muito triste, as crianças, era tudo mata-mata, as crianças perdiam, choravam, eu queria uma bolsa de R$ 800 para continuar mantendo o esporte. E em outro país esse esporte era muito valorizado, então essas crianças, cara, elas não tinham um mercado amplo como é o futebol, e elas tinham um talento para jogar esse esporte, só que meio que elas nasceram no país errado, ou elas estão no país errado. Talvez em outro país ela seria reconhecida e aqui não, né? Olha, se viesse um jogador de beisebol aqui no Brasil, o melhor jogador de beisebol, cara, ele ia fazer sucesso aqui no Brasil? Ia ser um pouco mais difícil. Ser mais fácil ele ir para um país que é mais valorizado, né, esse tipo de esporte. Então, eu trago essas questões, se você faz uma coisa muito bem, se você gosta e tiver mercado no seu país, principalmente na sua área, é muito mais fácil de tu ter sucesso, né? Então a gente sempre está correndo atrás de alguma coisa, porque é tudo competição. A gente está competindo, a gente não percebe, mas as pessoas que passam do lado quando a gente caminha na calçada e tal, cara, é todo mundo concorrente, tá ligado? Por causa que tipo, mas ele não é do meu segmento, mas mesmo assim, todo mundo nós estamos disputando por alguma coisa. Então, nós temos que estar sempre evoluindo mesmo, né? Nunca deixar estabilizar. Mas então, essas dicas que eu trago para vocês, né? E, infelizmente, se você, por acaso, vê como eu, na música, principalmente no violão e no futebol, e você gosta do que você faz, mas você vê que não flui, você não está desenvolvendo no mesmo nível que os outros, assim, está desenvolvendo mais devagar e tal, né, eu aconselho a, infelizmente, desistir, né? Isso foi uma coisa que é um mal pro bem, digamos assim, porque às vezes quando mais cedo tu descobrir que aquilo não é para você, da mesma maneira que as pessoas quando elas entram na faculdade, elas fazem um mês, algumas cadeiras e tal, para ver se é o que elas querem, e no final depois talvez elas desistem ou trocam de curso, né? Então, essa é outra dica que eu trago para vocês, quanto mais cedo vocês descobrirem o que é bom para vocês, e quanto mais cedo vocês descobrirem que talvez não é aquilo, talvez não é tão bom eu desenvolver aquilo, ou focar nessa parte aí, eu sou melhor em outra coisa, como eu era melhor em matemática e tal, hoje eu sou designer,
né? Quanto mais cedo vocês descobrirem, melhor, né? Cortar o mal pela raiz já melhor, que é isso aí. Essas dicas que eu trago para vocês de mais de 10 anos de experiência que eu fui descobrir recém agora. Então espero que tenha ajudado alguma das pessoas que assistiram até aí. Valeu!